Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, cada um tem que lembrar da sua importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Castidade. Castidade ele é um ramo da pureza, é um ramo do amor. Então o conceito que os seres humanos têm de castidade corporal é um conceito que fomos criando e que vamos aceitando. É bem importante no sentido corporal, não tem essa referência assim de tornar-se casto. Então uma pessoa que tem uma privação, ela tem um desequilíbrio, porque na natureza existe o equilíbrio e a gente vai observando assim, com os animais, com o fruto maduro, tem o equilíbrio, tem o tempo certo, a maturação com os animais, com os seres humanos também. Então, no conceito correto, é um ramo da pureza, é um ramo do amor. E o amor está com aquele ensino bem importante, assim, da pessoa receber aquilo que ela faz. Então, nós não temos uma condição de oprimir, porque quando uma pessoa é oprimida, então aquele que oprime, dentro dele entra aquela condição de desequilíbrio. E é bem interessante, porque quando a pessoa caminha no caminho que ela quer caminhar, ela desequilibra. Não podemos fazer aquilo que nós queremos. Para nós fazermos aquilo que nós queremos, só se estivermos trabalhando com o amor. Possibilitar ao outro que ele seja feliz, que ele cuide bem da vida dele. E é bem importante assim, porque se eu estou trabalhando comigo, para que eu venha ter uma evolução, desenvolvimento, eu tenho que lembrar que a vida é como uma escada, é como uma espiral. Eu tenho que mudar dentro de mim essa condição para poder elevar-me. E uma elevação a pessoa sabe assim que é a vida inteira. A elevação interna assemelha-se à maneira diferente que a pessoa passa a ser na vida. Ela passa a ser mais cuidadosa. Se ela tem vontade de continuar tendo um emprego, ela vai fazendo os aprimoramentos, tendo uma maneira dentro dela de ficar mais qualificada. Isso é bem importante assim, porque a gente sabe que em determinadas profissões, se aquele profissional fez um curso e dá para o superior aquele curso feito, aquele diploma, aqueles recibos, ele recebe uma promoção. À medida em que a empresa vai caminhando, ele também vai caminhando dentro daquela empresa e ele vai ficando mais qualificado. Aqueles que não fazem esforço para melhorarem, que não apresentam uma maneira de enriquecer a empresa, ele vai ficando para trás. E quando tem um corte, de uma maneira geral, esses são cortados. Mas aqueles que colaboraram e que enriqueceram, continuam. Para nós evoluirmos, nós temos que fazer esse trabalho. A evolução é mudança de grau dentro. É na escada da vida, a pessoa subindo os degraus, aumentando a compreensão, aumentando a sua maneira de ser. O conceito que os seres humanos deram para a castidade, que nós vivenciamos isto, é uma privação, tolhimento, é um desequilíbrio. E aqueles que praticam a castidade corporal, ele é desequilibrado, falta nele um norte. Isso é físico, isso é verdadeiro. Aquele fruto maduro, a árvore o coloca para fora. Aqueles animais que se encontram num procedimento de amadurecido, eles procuram resolver a sua situação. O ser humano é igual. Se tem o tolhimento, tem o desequilíbrio. Entrou o desequilíbrio, a pessoa perdeu o norte. Porque do jeito que tem a palavra norteado, tem a palavra desnorteado. Então a pessoa não tem direção na vida, ela fica sem um direcionamento. Agora, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que aprendermos a conhecer os ensinos. E é bem importante, porque quase todas as pessoas envelhecidas têm medo de morrer. Quase todas as pessoas envelhecidas tomam remédio para tirar dor, para isso ou para aquilo. Tínhamos que perceber assim. Um jovem de 20 anos, uma jovem de 20 anos tem dores. As dores dos dois é muito diferente um do outro. Um homem de 40, uma mulher de 50,
As dores do corpo são diferentes. É o mesmo remédio. Só que se fosse dor de cabeça, também tiraria dor de cabeça. Acontece que anestesia a corrente sanguínea. Fica menos lúcido. Isso fica fácil da gente observar com as donas de casa que trabalham no fogão. Tem uma dor, diminui o reflexo, e é muito comum a gente observar que elas têm queimadura no braço, na mão. Quer dizer, que diminuiu o reflexo. Tirou o reflexo, tirou o seguro da vida. Porque o reflexo é o seguro da vida. A gente pode observar assim. Quando o adulto está cuidando de uma criança, e a criança está indo para uma determinada direção, o adulto corre e segura aquela criança com uma força, com uma rapidez, e ela tira a criança daquela. Então é seguro de vida, é bem definido. Aquela mulher esperta que está trabalhando no fogão, aproxima uma criança, ela manda a criança embora. Se ela descuida um pouco, aquela criança aproxima. Como aquela criança não tem noção da consequência, então está sujeito a ter consequências graves. Então é bem importante sabermos assim que nós nos encontramos de uma maneira com as palavras erradas e com os conceitos errados. Nós não vamos refletindo dos conceitos que nós recebemos, se esses conceitos estão certos, se essas palavras estão certas. Não fazemos essa observação da palavra castidade, que tem um sentido agora diferente. E nós não fazemos a observação que um ser humano que fica casto, porque ele julga que agora ele não vai utilizar do seu corpo de matéria grosseira, mas ele macula o seu espírito, ele tolhe o seu espírito. O que acontece? Ele desequilibra na vida. Então é bem importante assim, vendo a direção que nós estamos caminhando e qual é o objetivo que eu estou tendo. Porque eu caminho numa direção, eu preciso de ver que caminho esse caminho vai me levar. Porque todas as pessoas têm noção do caminho que ele está caminhando. Aquele jovem que precisa de um trabalho, ele tem noção do tipo de trabalho que ele está querendo. E ele vai naquela empresa que possibilita ter aquele tipo de trabalho. Ele quer fazer um curso, ele vê o curso que ele pode fazer, que vai dar a ele uma possibilidade de sobreviver mais facilmente no futuro. Aquele homem quer fazer um passeio, ele tem noção do passeio que ele quer fazer. Uma região de montanhas, uma região de mar. Agora para nós, para dentro de nós, o que eu estou fazendo? Como é que eu vou voltar para o caminho do paraíso? Isso é físico. Como é que eu tenho que ter o conhecimento? Então aquele ensino bem importante assim, da época de Jesus, que Jesus falou assim, que saí do Pai e volto ao Pai, que virá um outro que não ele. E veio, porque nós sabemos assim que o outro vem na época do juízo final, desencadear o juízo final. Então ele trouxe o livro Na Luz da Verdade. Aquelas pessoas que estudam o livro Na Luz da Verdade, elas podem ir observando assim, são informações, instruções e advertência. Nesse livro tem só informações e instruções e advertência. As advertências são assim, se não perseverar para melhorar a Constituição, a pessoa não sai do lugar. Tem muitas advertências assim. E então, o melhorar a Constituição, porque tem que melhorar a oxigenação do cérebro. A pessoa tem que aumentar a sua percepção. Do jeito que uma ou outra pessoa tem o olfato apurado, então a pessoa chega na moradia, na hora da refeição, ela fala dos temperos que foram usados. Tem pessoas que têm essa capacidade. E a gente vai observando assim, no caso do músico, a capacidade que ele tem para ouvir. E a gente vai observando o professor, tem mais capacidade ainda de utilizar o ouvido. O maestro tem mais capacidade ainda do que o professor. Nós temos que desenvolver essas capacitações de observar como é que eu estou caminhando e o jeito que eu estou caminhando, eu vou chegar onde? Com confiança, com discernimento. Então eu tenho que pegar os ensinos básicos que nos foram trazidos, como esse de Jesus, aquilo que plantas, hás de colher. Fazer ao próximo aquilo que eu quero que faça para mim.
Se eu não quero que me oprima, também não posso oprimir o meu semelhante. O que acontece? Eu tenho que ver se é um funcionário ou se é um empregador, se ele está comportando de determinada maneira, eu é que tenho que ver o caminho que eu quero para a minha vida. E tem aquela referência muito boa assim, né? Se eu me encontro qualificado como empregado, então eu sei que essa qualificação eu também vou arrumar outra colocação. Se eu me encontro qualificado como empregador, eu também vou encontrar funcionários qualificados. Eu também o qualificarei. É bem importante assim a confiança nos ensinos. Então a pessoa vai caminhando durante a vida. De uma maneira geral, nós temos tempo para tudo. Para fazer a visita para aquele outro, para aquele passeio. Mas para a minha vida interna, qual é o tempo que eu estou dedicando para conhecer os ensinos, para continuar com saúde? Tem aquela referência muito boa assim, né? Alinhar. Como é que eu estou me alinhando? Eu é que tenho que me alinhar. Eu é que tenho que ter aquela condição de ir observando o que eu preciso para a minha vida. Então a confiança nos ensinos. Para isso, tem aquela referência bem importante assim, né? Que se a pessoa lembrou do Criador na alegria, no sofrimento, ele será lembrado. Mas se na alegria a pessoa não lembrou do Criador, não tem como agora ele receber os auxílios. Então o sofrimento é maior. Não tem nada de justiça. Tem que ter uma base dentro da gente. A base fica bem fácil assim da gente ir observando. A criança fez a lição escolar o ano inteiro. No final do ano, ela tem a base para passar para o ano seguinte. A outra criança não fez as lições escolares o ano inteiro, ela não tem nem como receber auxílio de um professor para dar a ela as informações com aquela correria para ela passar no final do ano. Não tem como. Falta muito. Não tem tempo o professor dar os recursos necessários, porque tem que voltar no começo do ano, porque ela não estudou o ano inteiro. Então ela não vai passar para o ano seguinte. Na nossa vida interna é a mesma coisa. Se nós não continuarmos esforçando, nós não melhoramos o nosso nível. E é bem importante assim. A gente vai observando que uma casa ela é erguida de tijolo em tijolo. Então aquele profissional, ele não espera a parede ficar pronta para ir vendo o nível, para ir vendo o prumo do que ele está fazendo. Cada tijolo que ele coloca, ele vai colocando no nível e ele vai puxando o prumo. Então na nossa vida diária tem o terceiro mandamento, que é uma maneira da pessoa refletir sobre os 6 dias anteriores que ela está caminhando. Mas nós temos uma facilidade muito grande com o nosso cérebro de fazer as avaliações. O que acontece? Quando a pessoa percebe, a avaliação que ela fez foi de acordo com como ela queria ouvir. A mesma coisa quando ela vai num lugar que ela quer uma orientação. Aquele que vai dar orientação a ela percebe o que ela quer ouvir. Ele vai falar para ela o que ela quer ouvir. Essa condição interna de sermos sinceros conosco, termos a pureza dentro de nós, porque a pureza é assim. Se uma pessoa trabalha com cachorro, gosta de cachorro, ele tem uma pureza dentro dele. Quando ele vai num lugar que tem um cachorro, o cachorro aproxima dele. Quando ele não gosta de cachorro, ele vai num lugar que tem cachorro, o cachorro não aparece daquele local, o cachorro some. Então a pureza é assim. Nós não podemos enganar, não podemos ficar num procedimento de nos enganarmos com o nosso cérebro. Então aquela condição bem importante do terceiro mandamento, sentir de dentro o jeito que eu estou procedendo, se é o jeito que vai me dar saúde na minha velhice. Porque na velhice não tem aquela condição assim de receber auxílio. A pessoa não tem base. Aquela criança que não fez as lições o ano inteiro, não tem como passar para o ano seguinte. Não tem base.
E é bem importante, porque algumas pessoas que tiveram um esclarecimento durante a vida não têm medo de passar para a fase seguinte, de quando larga o corpo de matéria grosseira. Confia na sequência da vida. Então não entra naquela condição assim de ficar entorpecida e de ficar perdendo a consideração e trazendo aborrecimento para aqueles que convivem com ela. Porque ela confia na fase seguinte. Durante a sua vida, ela foi conhecendo os ensinos e ela foi fazendo uma observação daquilo que colocaram que não é ensino. Então, o livro Na Luz da Verdade tem essa função de nos possibilitarmos sermos corajosos a vida toda. Mas nós temos que fazer a lição de casa. Então, estudá-lo é a vida inteira, é todos os dias. Isso fica bem fácil assim, aquele que tem o costume de estudá-lo, e se um dia está atrasado, dentro dele, então naquele movimento, ele não estudou. Faz uma falta dentro dele. Isso é bem interessante, porque quando o pai da gente morre, fica um buraco dentro da gente. Então, através dos anos, aquele buraco foi sendo preenchido. Quando não estuda o livro Na Luz da Verdade e a pessoa está adquirindo o costume ou já tem o costume pelo sim ou pelo não, porque aconteceu do imprevisto, dentro da pessoa também fica aquele buraco aquele dia. Então, quer dizer assim, é uma sustentação, é uma maneira que nós temos para ir ponderando durante a vida, para ir vendo o procedimento que a gente está tendo e aquela condição bem importante assim que nós vamos ter que conquistar. Sabemos assim que quando uma pessoa fica irritada é porque ela ainda não é evoluída. Então falta ainda a compreensão. Então a pessoa precisa de estudar mais um pouco. Aquela condição que muitos acham assim, que quando tira férias ou quando aposenta, que agora vai poder descansar. Não descansamos, porque esse trabalho é dentro da pessoa. Então fazer a ligação com a luz é como o fio de eletricidade dentro da moradia. Ele tem que estar conectado com o fio de eletricidade da rua. Se desconecta, então falta eletricidade dentro de casa. Então aqueles que julgam que vai fazer um passeio, que vai tirar férias, ele desconecta. Isso fica bem fácil assim da gente ver nas empresas. A pessoa tira férias e volta menos qualificada. E muitos tiram férias e quando tem um substituto no lugar dele, tem tanta falha ali, porque aquele substituto não sabe aquilo que está acontecendo, então tem que perguntar para o empregador. E o empregador vem orientar, apresenta tantas falhas e quando aquele volta, ele tem a carta de demissão dele, porque está fazendo um trabalho menos da metade de qualificado. Então é bem importante, assim como nós somos durante a vida. Então a aparência, aparentar. Então é bem importante se a pessoa quer saber o destino que ela vai ter na sua vida. É trabalhar a vida inteira, esse é o destino. Aquela condição bem importante que existe no fogão, porque o fogão, eu sempre digo aqui, porque é uma referência que todo mundo na moradia tem um fogão. Então, aqueles preparados não é feito assim. Aquele que tem a capacidade de fazer aquele preparado, toda hora ele dá um toque. Ele faz assim, ele muda uma maneira, ele faz outra maneira. Toda hora ele cuida. Então não é feito assim. É um cuidado o tempo inteiro. Então para nós é a mesma coisa. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles constroem. Porque aquela pessoa pensou em ter uma casa de uma determinada maneira e durante a vida ele foi trabalhando para ter aquela casa. Ele pensou em comprar uma vestes de uma determinada maneira e ele foi e procurou aquela vestes. Isso é físico. Então nossos pensamentos eles constroem. Mas os nossos pensamentos também nos enganam. Porque nós temos uma facilidade de conversar com os nossos pensamentos. Nós vamos dando um destino. Nós vamos concordando, nós vamos discordando com os nossos pensamentos.
Então os pensamentos é a aparência, como a pessoa está aparentando. Mas nós somos aquilo que nós somos dentro de nós com os nossos atos, com a intenção. A intenção é aquela condição que aquele que gosta de cão, não precisa dele falar na moradia que ele foi agora, que ele gosta de cão. O cão vem e aproxima dele. Aquele que não gosta de cão, vai naquela moradia que tem o cão desaparece dele. Isso fica bem fácil assim da gente ver criança pequena e o cachorro daquela moradia é pequeno também. Quando aquelas crianças chegam, o jeito que eles pegaram aqueles cachorrinhos da vez anterior, assim que eles chegam, os cachorrinhos somem. E depois tem que procurar os cachorrinhos, está debaixo daqueles lugares, está assim, esconderam. O jeito, é esse jeito que nós temos que perceber como nós somos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque a condição de ser físico, a gente pode observar no toque da comida. E a pessoa colocou o sal, o jeito que ela colocou o sal, ela colocou o tanto que precisa para aquele preparado. Mas sobrou um pouquinho, ela não usa esse pouquinho. Ela usou o tanto que era certo. Esse tanto certo nós temos que trazer para a nossa vida. Precisamos de perceber assim o tanto certo para a nossa vida. Então, se a pessoa quer ir para a pátria do Espírito, é a vida inteira ela trabalhando com ela. E é bem importante assim ela saber que ela não tem tempo, porque nós temos que trabalhar com tantas coisas como castidade, essa palavra, o conceito errado da nossa época que essa palavra traz para nós. Quer dizer que se a pessoa tolhe o corpo físico de matéria grosseira, ela fica prejudicada. Aqueles animais que se não entram no período certo, na época de monta, também eles ficam prejudicados. E é bem importante assim. Então o equilíbrio, aquele fruto, se ele não é comido por um ser humano ou por um animal, ele também não tem mais a serventia dele. Ele tem outra serventia. Ele passa por um outro processo. Então o tempo certo. Então o conceito certo da palavra castidade, que é um ramo do amor e da pureza divina. Não do conceito que nós temos. Porque o amor de Jesus, falam-se que é amor brando. Não é um amor brando, é um amor firme e definido. É seguro, é definido. Temos que lembrar assim, que o nosso amor que nós utilizamos normalmente dentro da nossa moradia é um amor brando, porque normalmente os filhos não apresentam uma serventia depois. É a mesma coisa daquela moradia que tem um cachorro que não educa aquele cachorro. Aquele cachorro vira um problema, porque ele deita atrás da porta. E então o que acontece? É seguro de vida. Aquela porta, o jeito que pisa naquele cachorro. Só que nós sabemos assim que quando pisa no cachorro e ele sente dor, o instinto dele é revidar. É com os dentes. Mas se educa, ele presta serventia. Esse educar quer dizer assim, o amor. Então dá para o cachorro o equilíbrio. Esse equilíbrio precisamos termos. Para uma pessoa voltar para a pátria do Espírito, a vida é aquela condição bem importante da escada. Tanto é que tem um ensino que fala da escada de Jacó. Degraus é ascensão. E quando fala-se de evoluído, fala-se que elevou-se. Quer dizer que para elevar-se tem que subir os degraus. Porque não tem como uma criança do primeiro ano ir para o terceiro ano. Não tem como uma criança do terceiro ano ir para o sétimo ano. Foi paulatinamente, degrau por degrau. Para nós evoluirmos, nós temos que fazer esse trabalho diariamente, melhorando o nosso nível, a nossa compreensão, a nossa maneira de ser. Então, cada um é que tem que fazer um trabalho com ele. É ele é que tem que fazer o trabalho com ele. Não é uma outra pessoa. Isso é bem simples assim, bem fácil de cada um de nós compreender. Quando aquela criança ou aquele adulto está querendo ensinar aquela criança, ele mostra como segura no lápis, ele mostra como faz assim.
ele mostra como faz de outra maneira, e ele fala, daquela maneira não pode, ou daquela outra maneira não pode. Tudo é no equilíbrio. Então, aquela condição bem importante assim, não tem como, na velhice, a pessoa assimilar as informações. Nos falta a pureza, nos falta o amor, nos falta a castidade. Quer dizer que não tem como aquelas informações que são necessárias pelo amadurecimento, a pessoa assimilar de uma hora para outra. Então, essa coisa boa assim que nós tínhamos que ter dentro de nós. Muitas vezes, um jovem fala que ele tem tempo pela frente. Aquela referência bem importante, vai construir uma casa, o melhor material está no alicerce. Todo o peso da obra vai estar no alicerce. O jovem é a mesma coisa. A sequência da sua vida está na sua formação. Se entrou descuido, desestrutura as moléculas. Então a molécula não fica resistente, consistente. Então a fase da sua vida vai ficar faltando etapas. Para nós evoluirmos, nós tínhamos que ter essa condição interna assim bem simples e bem importante de saber assim que é toda época. Se uma pessoa almoçou alimento que não está de acordo, 8 horas da noite, aquele almoço ainda não foi feito a digestão. Se a pessoa alimentou e ela teve problemas para ser resolvido, problemas que ela não tem o saber para resolver aqueles problemas, o alimento não faz a digestão. Ela acaba colocando para fora aquele alimento. Não vai haver uma assimilação. Nossa vida, nós tínhamos que aprender assim, sem sofrer. Então o livro Na Luz da Verdade é essa referência. O cuidado, e esse cuidado é a vida toda, não é para um período. Toda a época da nossa existência é trabalhar conosco mesmo. E observando assim que já veio as referências, no caso aí dos mandamentos que o Criador nos possibilitou. Quando a gente está subindo uma escada, tem sempre um lugar para a gente segurar. E em muitas escadas, segura dos dois lados se for preciso. Então na nossa vida, os ensinos são assim, para a pessoa segurar, para ela ir caminhando e percebendo como ela está caminhando e o procedimento que ela precisa de continuar tendo e melhorar aqueles procedimentos. Então o livro Na Luz da Verdade é esse auxílio assim, de nos possibilitando assim as informações, as orientações e as advertências. As advertências a vida toda nós recebemos. É só observar a criança, ela recebe muitas advertências no período da manhã. É só observar assim que vai lavar a mão, não senta assim, faz assim. Nós também na fase de adulto, essas advertências seria conosco mesmo, de ir percebendo a maneira que eu estou comportando comigo e a maneira que eu comporto com os outros, e que todas as coisas e todos os comportamentos ficam gravados dentro de nós. A maneira de ter comportamentos que não fica de uma maneira que me segura, porque quando eu tenho um comportamento que não é bom, eu falo que eu preciso de voltar lá para refazer aquela fala com aquela pessoa. O cuidado. A vida inteira a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela. E é bem importante assim. Tem o silêncio do sábio e tem o silêncio do omisso. Onde eu me enquadro e aprofundar nos ensinos. Porque quando surge uma pessoa que quer algo, então eu tenho que saber o que eu explico para aquela pessoa. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição bem importante. O trabalho é a vida toda.